Olá, pessoal! Estaremos nesta aula fazendo uma explanação referente à nossa terceira unidade, que diz respeito aos sistemas econômicos. Sistemas estes que estão vinculados à nossa disciplina, ou seja, à cultura e à demanda que esta apresenta nos dias atuais. São informações super interessantes, que propiciará um estreitamento e familiaridade com as possibilidades de elaboração de projetos culturais, artísticos e produções similares. Nas aulas anteriores, estudamos conceitos de cultura, diversidade cultural e cultura popular. Discutimos ainda o que é planejamento, sua importância na gestão, o desenvolvimento, a execução de um projeto e a concepção de projeto cultural institucional. Não deixem de participar dos fóruns de discussão, pois é lá que são compartilhadas as opiniões, os conhecimentos, as experiências e nos espaços específicos serão também postadas as dúvidas. Lembre-se, os estudos online são estudos autônomos. A aprendizagem eficaz depende muito da sua iniciativa, busca, pesquisa, determinação e força de vontade. Tudo o que falamos nas nossas aulas, mais os textos auxiliares disponibilizados na sala virtual e a interatividade nos fóruns, terá um resultado positivo se você tiver uma postura protagonista. Você deverá desenvolver estratégias para apreender os conteúdos nomeados pela disciplina. E a nossa disciplina é extremamente importante para a atuação profissional proposta no curso, a de assistente de gestão cultural. Então vamos lá. Falaremos nesta aula sobre economia criativa, economia solidária e economia da cultura. O que é economia criativa? Como pensar em economia e em criatividade juntos? É possível existir um sistema de economia criativa? Por muito tempo, o sistema econômico descartava qualquer situação voltada a pensamentos criativos, a ideias de cultura, ideias artísticas, ou seja, a subjetividade humana, a características intangíveis. A economia tinha como foco tudo que era tangível, palpável, que fazia referências a propriedades que existem concretamente. No início do século XX, aconteceu o grande boom da história do capitalismo. A revolução que mexeu com toda a estrutura humana. O mundo descobriu a pólvora. O mundo girava em torno do fazer industrial, meramente tecnicista. A educação, a formação humana, tinha tão somente a ideologia de formação prática, de desenvolvimento de habilidades técnicas. E assim foi por muito tempo. Um desenvolvimento tecnológico desprovido de valores culturais, de valores artísticos e valores humanos. O filme Tempos Modernos mostra muito bem como foi a estrutura de uma sociedade que visava desenvolvimento. Um capitalismo desenfreado, absurdamente carente de processos criativos, imaginativos, impregnados de valores culturais. O filme tinha como protagonista o ator Charlie Chaplin, que de forma hilariante desenvolve uma performance de um funcionário em seu dia a dia. Vamos assistir um pedacinho do filme que conta a história de um operário empregado numa grande fábrica que realiza serviços repetitivos, o de apertar parafusos. Uma repetição que traz problemas de estresse. O operário perde a noção, apertando tudo que parece parafuso, criando problemas com as pessoas. A cena representada é, na verdade, o cenário da vida moderna, correria diária, confusões entre as pessoas, desemprego, crise existencial, alienação. Mas o que eu quero que percebam é exatamente a frenética dinâmica de trabalho, sem chance de se dar importância a questões intangíveis e materiais.
Sección 5, aumente velocidad a 4.1. Atención, capataz. Acuda al Banco 5. Compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, Banco 5. Atención, capataz. Mac, sección 5, aumente velocidad a 4.7. Philip Bauperkin. Philip Bauperkin. No pierdas tiempo. Vuelve al trabajo. ¡Vamos! O vídeo mostra que quando somos preparados para executar trabalhos automatizados, não somos capazes de perceber outras demandas. Ficamos robotizados, sem possibilidades de enxergarmos questões que não são tão materiais, tão técnicas. Tais possibilidades que nos permitam sair dos interesses essencialmente econômicos, com condições de agregarmos outros valores que não somente cifras, mas riquezas humanas, culturais, sensitivas, valores sustentáveis. Nós fazemos somente aquilo que nos manda fazer. E, portanto, nossa atenção é focada naquilo que obrigatoriamente temos que executar. Vamos fazer um teste de percepção? Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Vamos contar quantas vezes o time que está de branco passa a bola de um para o outro. Vamos ver se nossa percepção está boa. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? Go! Quantas vezes
Vocês conseguiram contar quantas vezes o time de branco passa a bola um para o outro? E quem viu um sujeito dançando de urso? Estávamos preocupados em contar as vezes que passavam a bola e nem percebemos o que passou de diferente. Assim é a economia tradicional, que ocupa todo o tempo visando riquezas, moedas, não deixando perceber outras coisas, outros valores neste processar de produtos. A economia criativa entra com o intangível como solução. Por que não é visível? Porque só vemos aquilo que a gente conhece. É uma questão de cultura. A economia criativa apresenta como uma nova estrutura que é alicerçado sobre a cultura, criatividade e tecnologia. É uma estratégia de desenvolvimento do século XXI. Vamos expor alguns conceitos e processos históricos referentes à economia criativa, conforme relatado por Melgarejo, 2001. Vejamos o slide. A economia criativa origina-se do termo indústrias criativas, inspirado no projeto Creative Nation, na Austrália, em 1994. O termo está associado a movimentos ocorridos em alguns países industrializados decorrentes de mudanças econômicas e sociais, forçando o deslocamento do eixo econômico que era focado nas atividades industriais para as atividades intensivas em conhecimento. O objetivo do governo australiano era fomentar o investimento nas artes em geral, mas principalmente elaborar uma política pública que preservasse a herança cultural dos aborígenes e reconhecesse os nativos australianos. Foi na Inglaterra que o conceito ganhou maior impulso. A iniciativa inglesa é comumente usada como referência, devido ao seu pioneirismo e à associação do tema com uma agenda política e econômica que redundou em várias ações de sucesso. A economia criativa, ainda em processo, passa por elaborações conceituais, mas apresenta pilares bem definidos, que são singularidade, simbólico e criatividade. Estes pilares, podemos dizer que determinam uma economia que gera riqueza e qualidade de vida, a partir de recursos intangíveis, como cultura, conhecimento e criatividade. Dessa forma, a economia criativa gera produtos tangíveis com valores intangíveis. A economia criativa se estrutura em cadeia integrada. São redes compostas de empresas, de investidores, de indústrias, produtoras e outros colaboradores. A economia criativa não lida apenas com produtos, mas com processos, obtendo não só resultados financeiros, mas resultados em outras dimensões, sociais, culturais e ambientais. A economia criativa promove maiores oportunidades de geração de trabalho e renda. Em síntese, o grande diferencial da economia criativa é que ela promove desenvolvimento sustentável e humano e não um mero crescimento econômico. Este é o fenômeno da economia criativa, com sua matéria-prima, cultura, criatividade e conhecimento. Significa que estes recursos são potenciais para renovar e multiplicar, alavancando o desenvolvimento de forma sustentável. O tangível é finito, muitas vezes escasso, o intangível é ilimitado. As indústrias culturais e criativas europeias são não apenas essenciais para a diversidade cultural no nosso continente, mas são também um dos mais dinâmicos dos nossos setores econômicos. Essas indústrias, que incluem as artes do espetáculo, artes visuais, patrimônio cultural, filme, televisão e rádio, música, publicações, jogos de vídeo, novos meios de comunicação, arquitetura, design, moda e publicidade, juntas
propiciam postos de trabalho qualificados para cerca de 5 milhões de pessoas em toda a União Europeia. No Brasil, o Ministério da Cultura e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística realizaram uma pesquisa sobre o setor cultural brasileiro. Segundo a pesquisa Sistemas de Informações e Indicadores Culturais, realizada em 2003 e divulgada no fim de 2006, aproximadamente 1,6 milhão de pessoas trabalham nas 321 mil empresas envolvidas com atividades culturais no país, gerando em 2003 um montante anual referente a salários de 17,8 bilhões de reais. De lá para cá, com certeza, estes índices aumentaram grandemente. O Brasil tem apresentado um ambiente favorável para a utilização de um sistema baseado na economia criativa, com uma população jovem e com a característica empreendedora que tem surgido para a sobrevivência com as pequenas empresas sendo organizadas. Agora que sabemos que a economia criativa tem sido a nova onda de economia mundialmente falando, e que os países em desenvolvimento têm buscado sua aplicabilidade, sabemos que o Brasil está inserido neste mercado e que movimenta valores criativos, culturais e singulares. Podemos pensar: quais são as possibilidades de desenvolvermos um projeto que visa não somente resultados tangíveis, materiais, financeiros, mas resultados com dimensões intangíveis, imateriais, sociais e culturais. E por serem intangíveis, não se consome com sua utilização, mas se multiplicam com o uso, gerando sustentabilidade. Que tipo de projeto podemos criar? Que recursos imateriais podemos utilizar? Agora podemos começar a pensar que tudo que é voltado para a cultura, a criatividade, o conhecimento, podem ser explorados para a elaboração de ações investindo em capital humano. Com a criação da Secretaria da Economia Criativa no âmbito do Ministério da Cultura, é demonstrado o reconhecimento claro por parte do governo brasileiro o potencial protagonista das atividades criativas para o país, norteado por um desenvolvimento inclusivo e sustentável. São iniciativas que implementam políticas voltadas para a valorização e apoio às atividades em cultura, oportunizando criação de emprego e renda. Vejamos nos próximos slides quadros que nos mostrarão as possibilidades de implementações em diversas categorias, apresentado pelo plano da Secretaria da Economia Criativa. Faremos as descrições destes quadros conforme a explanação do mesmo. Neste slide é apresentada a estrutura proposta pela Unesco, organizada a partir de duas macrocategorias, a dos setores criativos nucleares e a dos setores criativos relacionados. A primeira corresponde aos setores de natureza essencialmente criativa, isto é, aos setores cujas atividades produtivas têm como processo principal um ato criativo, gerador de valor simbólico, resultando em produção de riqueza cultural e econômica. A segunda corresponde aos setores criativos relacionados, aqueles que não são essencialmente criativos, mas que se relacionam, são impactados diretamente por estes por meio de serviços turísticos, esportivos, de lazer e de entretenimento. Em seguida, ainda na mesma figura, pode-se verificar a existência dos setores denominados pela Unesco como transversais aos anteriores. O setor do patrimônio imaterial, considerado tradicional por ser transmitido por gerações e vivo por ser transformado, recriado e ampliado pelas comunidades e sociedades em suas interações e práticas sociais, culturais, com o meio ambiente e com a sua própria história. Além dos setores da educação e capacitação, registro, memória
e preservação e, por último, o de equipamentos e materiais de apoio aos setores criativos, nucleares e relacionados. Classificação de setores criativos. Neste slide é mostrada uma compilação global feita pela Conferência das Nações Unidas para Comércio e Desenvolvimento nos anos de 2008 e 2010, ao produzir o primeiro e o segundo relatório de economia criativa. Nestes relatórios, os setores criativos estão classificados em 9 áreas discriminadas em 4 categorias: patrimônio, na cor vermelha, artes, cor verde, mídias, laranja e criações funcionais, na cor azul, conforme pode ser observado. Em cada uma dessas categorias estão inseridas as áreas específicas. Área de patrimônio, estão alocados os sítios culturais, arqueológicos, museus, bibliotecas e galerias. As manifestações tradicionais, arte popular, artesanato, festivais e celebrações. A área de artes, artes visuais, pintura, escultura e fotografia, e artes performáticas, teatro, música, circo e dança. Em terceiro, nós temos a área de mídias, publicações e mídias impressas, livros, jornais e revistas, audiovisuais, cinema, televisão e rádio. Criações funcionais, design, interior, gráfico, moda, joias e brinquedos. Serviços criativos, arquitetura, publicidade, lazer e entretenimento. E novas mídias, softwares, jogos eletrônicos e conteúdos criativos digitais. Percebemos através desta compilação a variedade de áreas que são inseridas para se trabalhar na economia criativa. Economia criativa brasileira. Nesse slide é apresentado o processo de planejamento estratégico, entendido como um processo de reflexão de cenários, possibilidades, capacidades e potenciais de desenvolvimento da Secretaria da Economia Criativa. Foi necessário ultrapassar conceitos e definições dos setores criativos e da economia criativa brasileira para estabelecer princípios norteadores e balizadores das políticas públicas de cultura a serem elaboradas e implementadas pela Secretaria da Economia Criativa. Desta forma, foi definido que a economia criativa brasileira somente seria desenvolvida de modo consistente e adequado à realidade nacional, se incorporasse na sua conceituação a compreensão da importância da diversidade cultural do país, a percepção da sustentabilidade como fator de desenvolvimento local e regional, a inovação como vetor de desenvolvimento da cultura e das expressões de vanguarda, e, por último, a inclusão produtiva como base de uma economia cooperativa e solidária. Bem, vamos falar sobre cada item citado pela Secretaria da Economia Criativa, ressaltado como as características da realidade brasileira. A primeira, que é diversidade cultural. A economia criativa do país deve ser ponderada pela riqueza que o Brasil apresenta em sua diversidade cultural. Deve ser configurada numa dinâmica de valorização, proteção e promoção das expressões culturais brasileiras, garantindo sua originalidade. A segunda, inovação. Inovação é um conceito imbricado ao conceito de economia criativa, pois o processo de inovar demanda conhecimento, identificação e reconhecimento de oportunidades. Exige um olhar crítico e um pensamento estratégico que propicia a realização de objetivos. Inclusão social é a terceira característica. No Brasil, a desigualdade de oportunidades na educação e no trabalho é significativa, atingindo um percentual considerável da população.
A violência é uma realidade cotidiana. O acesso à cultura ainda é bastante precário. A segregação cultural é evidente. Avocar a inclusão social como princípio fundamental para o desenvolvimento de políticas públicas culturais na área da economia criativa é essencial. Diante de toda essa explanação, entendemos que a economia criativa é a maneira de se conseguir soluções exponenciais para os nossos problemas, que são exponenciais. Agora que conceituamos, detalhamos e compreendemos que o Brasil abre para o desenvolvimento de uma economia que valoriza sua potencialidade, a diversidade cultural, a criatividade, oferecendo possibilidades de geração de renda, de emprego, vamos entender um outro sistema de economia que está coligado à economia criativa, que é a economia solidária. Vamos assistir um vídeo que mostra com clareza que economia é esta. Cooperação, solidariedade e democracia. Esta é a cara de uma nova economia. Uma economia com outro rosto, mais humano e também com outro nome. Com outra proposta, com outros valores. Que tenha como o centro da nossa preocupação a vida, o bem-estar e não apenas o lucro. E que produz um tipo de produto sem preço no mercado. Uma vida nova. Esta economia diferente, sem empregados nem patrões, cada vez mais se espalha pelo Brasil. Com a força da união, gera trabalho, renda e produção na agricultura, na pecuária, na indústria, no comércio, nos serviços, no turismo, na cultura. E ajuda a transformar para melhor a vida de milhares de homens e mulheres. Uma nova realidade que cada um traduz à sua maneira. Respeito aos outros, respeito à natureza. Isso é economia solidária. Nas cidades, cooperação, solidariedade e trabalho agora são soluções para enfrentar o desemprego. Sou um cooperativado. Eu não tenho medo mais do desemprego. Isso daí acabou para mim. Com a vitória, vem junto um novo sentimento. Hoje eu me sinto orgulhoso pela minha cooperativa. E surge outra relação entre o trabalhador e o seu trabalho. Aqui é a nossa casa, aqui é o nosso lar também. Todos são donos, todos são iguais, todos decidem. Uma chance que nós, trabalhadores, temos de continuar mostrando que somos competentes. Uma transformação que está acontecendo também no campo. Porque se eu tiver um pouquinho, o outro comprar um pouquinho e vender individual, não tem o valor que a gente tem vendendo na quantidade. A agricultura familiar e a reforma agrária juntam-se à economia solidária e todas ficam mais fortes. E se tornando mais fortes, não é apenas a produção que melhora, melhora também a vida. A gente arruma uns amigos e faz um serviço aí, com isso a gente ganha mais uma coisinha, trabalha também. Há muitas maneiras de contar uma história como esta da economia solidária. Mas quem viu de perto tudo o que aconteceu e está acontecendo, conta melhor. Uma coisa é você contar a história, outra coisa é você viver a história. A gente viveu isso. Cada vez mais brasileiros estão fazendo e vivendo esta mesma história. Quer dizer, o patrão já estava falindo. Quer dizer, nós tomamos a iniciativa de tocar a empresa. Foi preciso arriscar, mas valeu a pena. Todo mundo hoje é dono da usina. Na economia solidária, a empresa vira cooperativa e o empregado vira cooperado. E os resultados aparecem. A gente está vendo aí várias experiências no país de cooperativa e empresa recuperada e que está dando certo, que está gerando emprego, que está gerando renda. Uma mudança que transforma destinos, que transforma pessoas. Desde quando você passa a trabalhar e você ter sua vida própria, né, não tem nem comparação. Movimentando tantas atividades, os empreendimentos de economia solidária merecem crédito. É algo que seus trabalhadores estão garantindo em cooperativas de crédito e nos fundos solidários. E a gente pegou o primeiro empréstimo, pagou o segundo, pagou, e aí a gente vem pegando e aumentando a quantidade. Um dinheiro assim que a gente pode pegar, que é um juro barato, a gente consegue pagar tranquilamente.
O crédito solidário funciona como uma alavanca para produzir. E o próprio trabalhador pode garantir este empréstimo solidariamente. E o aval solidário são mais de um empreendimento, né? Se juntam 1, 2, 3 empreendimentos para pegar o empréstimo. Todos são responsáveis pelo crédito. A troca de produtos, serviços e saberes também faz parte desta outra economia. Cada vez mais frequente nas cidades brasileiras, o Clube de Trocas reúne as pessoas para enfrentar um problema comum. É um projeto que visa a inclusão social das pessoas que hoje estão desempregadas, excluídas. Na troca, não é necessário dinheiro. Cada participante oferece o que possui, um produto, um saber ou um serviço por aquilo que precisa. Ela consegue resgatar a autoestima porque ela tem o trabalho dela valorizado. Isto que estamos vendo e ouvindo também é economia, outra economia. Aqui, música e todas as formas de cultura também se organizam como economia solidária. Mudou muito minha vida, mudou bastante quando eu conheci a música. Economia solidária também produz cultura ligada à vida, ao trabalho, à promoção humana. Quando a comunidade se percebe que ela tem muita manifestação artística para apresentar e que não for na coletividade, isso não vai, ela acaba descobrindo a cultura solidária. Hoje, a economia que combate todas as exclusões enfrenta mais um desafio. E eu comecei a acreditar em mim, comecei a acreditar que eu podia fazer alguma coisa de novo. Cada vez mais, esta economia solidária se transforma em uma ferramenta para a inclusão social das pessoas com deficiência ou sofrimento mental e abrindo caminhos para o conhecimento. Aprendi muita coisa aqui dentro. Para a produção. E é muito benéfico, né, para a saúde, a ocupação, trabalho. E para a renda. É um dinheiro que me ajuda bastante. Faz falta. É a vida que se transforma. A gente vira um cidadão de novo. As feiras de economia solidária são um grande espaço de encontro. Não apenas entre quem compra e quem vende, mas de um contato mais humanizado entre produtores e consumidores. A pessoa faz seus artesanatos, faz bijuteria, faz alguma coisa e não tinha onde é que vender. Essas feiras que a gente está frequentando para levar o produto é uma saída. É um dos ambientes importantes para a prática e o aprimoramento do consumo consciente. Mas que tipo de consumo é este? O consumo consciente é uma nova sociedade que começa a surgir em função do que tem e não em função do que quer. Consumo consciente é um pacto entre cidadãos. O que produz e vende e o que compra e consome. Os consumidores que compram o produto da economia solidária, muitos já sabem a origem desse produto. É uma escolha que vai além do produto. Sempre eu penso, bom, eu preciso mesmo disso e como é que isso foi produzido, o que foi extraído para que eu tenha isso. Uma escolha de confiança. Se as feiras são uma das principais manifestações da economia solidária, as redes e cadeias significam um passo adiante. Cria uma rede em torno de uma transformação. Essa troca entre os grupos que estão mais próximos, isso já existe. As redes e cadeias da economia solidária formam parcerias, abrem possibilidades, aprofundam a solidariedade, criam outra dinâmica econômica. E aí a gente tá vendo que o caminho pra gente junto tá melhor. Esta economia tem também outro tipo de relação com a natureza. Há o objetivo grande também de preservar o meio ambiente, né? Ecologicamente falando, né? Desenvolvimento melhor. Aqui, a economia e a ecologia se encontram e seguem juntas. Estão formando uma nova consciência para que nós possamos preservar o máximo possível a nossa área. Dentro da economia solidária, a produção respeita o ambiente natural. A agricultura produz alimentos sem agrotóxicos. Existe um múltiplo compromisso com o trabalho, a geração de renda, a solidariedade, a saúde de todos e o meio ambiente. O sem agrotóxico é simplesmente você não usar nenhum agrotóxico na produção, nenhum adubo químico.
A importância desta economia diferenciada, generosa e inclusiva é tanta que já existem milhares de organizações no Brasil que apoiam os empreendimentos econômicos solidários. Procuramos estar transmitindo os conhecimentos que são vivenciados dentro de uma universidade para esses grupos populares. Foi com este espírito que surgiram as incubadoras. Os trabalhadores, eles têm o todo do processo produtivo. Isso significa dizer que eles planejam, executam, contribuem nos prejuízos, havendo sobras. Todas as sobras, elas são socializadas proporcionalmente ao seu trabalho. Quando as universidades e as organizações de apoio, assessoria e fomento se aproximam da economia solidária, todos saem ganhando. Vem o curso de cooperativismo, tem liderança. O objetivo da cooperativa é ter emprego, trabalho e renda para a comunidade. A economia solidária multiplica sua influência através das organizações nacionais dos trabalhadores do campo e da cidade. Uma força econômica, social, cultural e política que se expressa, por exemplo, na criação do Fórum Brasileiro de Economia Solidária. Uma força que abre oportunidades, estimula parcerias, explora vocações locais e impulsiona o desenvolvimento local. Mas esta força que nasce da própria sociedade precisa de mais apoio das políticas públicas. A gente só não tem mais desenvolvimento é porque o poder público também ele não ajuda muito. Agricultura, pecuária, indústria, finanças, comércio, turismo, cultura. Em todos os setores crescem as associações, cooperativas e outros grupos solidários. Em todas as regiões, em todos os estados. Com mais apoio, esta transformação poderá ser ainda maior e mais profunda. Queremos firmar e ter certeza cada vez mais a nível de Brasil uma política pública para a economia solidária. A principal resposta pública diante desta demanda foi a criação da Secretaria Nacional de Economia Solidária, a SENAES, uma decisão do governo federal que colocou o tema da economia solidária num patamar superior no Brasil. Mesmo assim, é preciso avançar mais. Um avanço que vai representar mais postos de trabalho, mais inclusão social e novo vigor na retomada da produção. Nós podemos e estamos mudando. Melhorou sim. Melhorou, porque nada eu tinha e hoje qualquer besteira eu já tenho. Se eu tiver uns anos de vida mais para frente, eu vou viver muito melhor. Porque nós somos capazes. Nós botamos a mão na massa e fizemos o negócio andar. A gente trabalha com a cabeça no lugar, com certeza as coisas vão ter progresso, né? É uma coisa muito linda. Se vocês não viram ainda, vocês deviam conhecer a economia solidária. Economia solidária. Outra economia acontece. Como acabamos de ver no vídeo, a economia solidária tem como objetivo criar atividades econômicas sustentáveis, com base na cooperação entre os trabalhadores. A ideia é de desenvolvimento local e de construção de relações sociais visando a emancipação e a justiça. Nesta perspectiva, a economia solidária ultrapassa os interesses econômicos. É vinculada intensamente a outras dimensões, como a educação, a cultura, a política, com a finalidade de transformação social. No Brasil, este termo aparece no final de 1980, a partir de experiências advindas de países da América Latina. A economia solidária é uma proposta de construção que parte da realidade para elaborar e enriquecer a própria natureza, evitando o confronto de regras e códigos determinantes. Nesta construção, entram em cena vários atores com papéis diferentes que se interagem e, de forma colaborativa, participam dos empreendimentos a serem concretizados. As pessoas que entram neste modelo de trabalho devem possuir características de maturação, para que o processo de desenvolvimento aconteça de forma favorável e satisfatória.
Aspectos como valorização do trabalho, através da consolidação de relações nas atividades cooperativas, democráticas e criativas, são baseados na autogestão, na autonomia grupal e individual. O pensamento crítico, a corresponsabilidade, a visão de desenvolvimento das comunidades, a iniciativa produtiva devem ser desenvolvidas não somente para gerar lucro, mas para ir de encontro às necessidades das pessoas. E agora, no final, vamos abordar um pouco mais sobre a economia da cultura. Vimos na economia criativa e na economia solidária a presença viva da cultura. Falamos de maneira clara a imensa possibilidade de desenvolver atividades focadas em valores culturais. Vimos também, através de quadros específicos, os diversos setores que formam este cenário da cultura e sua gestão. Setores estes que podem ser interligados, combinados, não são setores individualizados. É interessante pensar que a geração contemporânea, esta geração que estamos vivendo, associa uma economia não só de riquezas financeiras, mas também de riquezas culturais. Há uma dualidade, tangível e intangível. A tecnologia sendo utilizada para prover valores significativos ao humano ser. Hoje se pensa em modelos cooperativos, em desenvolvimento, mas com sustentabilidade. O presente é aquilo que sonhamos no passado, as telecomunicações, por exemplo. Por que andamos frustrados com o futuro? Qual o problema? Porque houve muitas mudanças, mas mudanças de coisas, de aparatos e não de processos. Então a questão é inovar processos e não somente produtos. E essa mutação, acredito, está acontecendo. Este jeito de ver está sendo modificado. Então o futuro vai existir do que a gente sonha hoje. No passado, a visão, o conjunto de normas justificava a revolução industrial puramente técnica, capitalista. No futuro, é impensável não ser sustentável. Então este setor, o setor cultural, aqueles que se ocupavam das artes, foi ignorado por muito tempo pela economia, hoje começam a ser recursos de desenvolvimento, graças aos debates democráticos e às estratégias criadas para o fortalecimento das políticas públicas culturais. A cultura é mercadoria, mas mercadoria distinta, com duplo valor, econômico e cultural. Diz Sérgio de Sá Leitão que a economia da cultura tem sido um fenômeno por movimentar trilhões de dólares em todo o mundo. São verdadeiras indústrias culturais, como a indústria editorial, indústria audiovisual, a indústria da música, setores que formam cadeias produtivas, criação, produção, distribuição, consumo, e partindo dessas bases formam-se outras vertentes, os arranjos, os sistemas produtivos locais, os shows, os festivais, os espetáculos e tantas outras ações. O audiovisual, a música e a publicação de livros inclui o campo da mídia, que é a imprensa, o rádio e a TV. A área criativa abrange a moda, a arquitetura, a publicidade, o design dos diversos segmentos. O turismo cultural, as expressões artísticas, artes cênicas, artes visuais, cultura popular, museus, eventos, festas, exposições e muito mais. Sérgio de Sá afirma que a sociedade brasileira manifesta uma óbvia vocação para a cultura. Poucos países apresentam um conjunto de expressões culturais tão amplo, diverso e intenso quanto o nosso. Trata-se de um diferencial competitivo. Este diferencial deve ser explorado. Enfim, a economia da cultura é uma nova frente de desenvolvimento, pela sua imensa potencialidade de trabalho, de capacidade, de geração de renda, pelo seu impulso de formação humana, pela conectividade às novas tecnologias e pelos resultados positivos focados no social. Chegamos ao final de nossa aula. Espero que todos tenham compreendido e percebido a dimensão deste campo de trabalho.
uma tendência mundial que cresce a cada dia com implementações, incentivos governamentais e com as demandas voltadas para as políticas de sustentabilidade. Que possamos aproveitar todas essas informações para pensarmos em projetos culturais, produzindo desenvolvimento em nosso país.